O programa a seguir é livre para todos os públicos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso programa Praticai a Verdade e vamos falar um pouco mais dos mistérios que o Senhor tem para você, para mim, para nós, para sua família, para a comunidade, para a cidade, para a nação em geral. O Senhor sempre tem coisas para nós. Ele tem plano na vida de cada um. Acontece que se você não parar e não buscar para saber o que Deus tem para você, você vai viver correndo, freneticamente, desesperadamente, mas nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então você que está me assistindo agora, pare agora, tire um tempo como fosse um devocional a Deus, porque eu tenho convicção, eu sei porque eu estou aqui, que Deus tem algo para a sua vida. Mudanças serão feitas na sua estrutura, no seu modo de relacionamento, na sua capacidade de compreender e de manifestar o reino do Senhor. Eu sou o pastor Mestre Apolo, sou da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, e o Senhor tem nos transmitido revelações grandiosas e importantíssimas a respeito do reino de Deus, de qual o seu objetivo na terra, qual o seu propósito aqui. E essa mensagem que nós temos trabalhado há alguns dias, eu tenho visto já um grande efeito na vida das pessoas. Eu tenho recebido, sim, mensagens e ligações de pessoas agradecendo a Deus e começando a entender que a vida é muito e muito mais do que comer, dormir, ter um relacionamento de prazer, brigar, lutar por seus direitos. A vida tem uma linha de elevação que cada pessoa que começa a compreender das coisas do Senhor, começa a ver, perceber e começa a agir diferente do que o tempo onde vivia segundo os próprios interesses. E eu sei que você que está me assistindo agora, possivelmente é uma pessoa que já parou diversas vezes para pensar em qual o significado da existência, por que está aqui, parece que só nasceu para sofrer, parece que as coisas não se encaixam, parece que o quebra-cabeça da sua vida não tem uma forma. Hoje você quer, depois de umas 2 semanas não, hoje você deseja, depois você muda. Algumas pessoas conquistam do seu lado, algumas pessoas chegam ao lugar desejado, próximo de você, e você parece que está estagnado no tempo, no espaço e na existência. Não flui as coisas para você. E eu tenho algo bom e especial para te dizer, se você pensa assim. Algo bom que eu tenho para te dizer a respeito desse não crescimento seu é o seguinte: Deus, Ele não permite, preste atenção no que eu vou dizer, Deus, através do Espírito Santo, Ele não vai permitir que você cresça e desenvolva sem viver segundo a palavra dele. O próprio Deus, ele vai interferir na sua existência, porque ele percebe que você quer fazer o bem, mas não sabe como, que você quer viver uma vida em paz, mas não sabe de qual maneira, que você deseja, mas está perdido. Então, o desejo seu é uma oração inconsciente feita por você. Então essa oração, ainda que não é expressada pelos seus lábios, mas só de você ter o desejo aguçado de desejar, de fazer, de realizar o que é correto, o próprio Deus entende esse clamor seu, ainda que não é proferido palavras, e ele começa a agir na sua vida. E essa ação de Deus na sua vida, você não conhece. Muitas das vezes você não conhece, porque você não clamou a Ele verbalmente para uma intervenção na sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo, são revelações profundas. O que eu estou falando com você, senta e me ouça, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Preste atenção, eu vou repetir.
Existem orações que não são faladas. Existem petições que não são ditas. Quais são essas? É aquela pessoa que anseia, que deseja, que chora, que lamenta, mas não é uma murmuração das coisas, precisa de Deus, não sabe nem como chegar-se a Ele. E Deus, que tem os olhos sobre todos que estão na face da terra, vê você nesse desejo de busca e começa a agir na tua vida. A primeira ação do Senhor na vida dessas pessoas acontece quando Deus não permite que os teus planos prosperam. Por quê? Porque se a prosperidade dos teus planos, quais são? Pode ser uma prosperidade de uma família, de um filho, de uma saúde, de uma bênção material, do estado financeiro, de um bom desenvolvimento da empresa, do curso, da aprovação no concurso público, de um sonho, de uma arte. São eles os meios que você deseja, que você quer, que você acha que precisa para ser. Mas quando você não faz e não busca esses caminhos pela dependência de Deus, e você anseia viver isso para manifestar o que é bom, Deus então entende que você pertence a Ele e não às trevas, e Deus vai agir na tua vida, e você não percebe. É por isso que as coisas não fluem. Ah, pastor, mas o Senhor está dizendo que as coisas não fluem porque Deus está agindo? Sim, estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo isso. Isso é revelação da palavra do Senhor. É o meu dever vir aqui nessa programação para te trazer coisas novas, boas novas, evangelho. Eu trago você revelação, coisas que você não escuta em outro lugar. Eu recebi esse dom de Deus para fazer isso. Ministério de ensino. E o Senhor chamou ou concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um no seu desígnio, no seu propósito. E o Senhor tem me chamado para trazer uma revelação para você ouvir e desejar viver mais, e ouvir mais, e aprender mais de Deus. Então, preste atenção. Olha, eu vou parar aqui. Sinto agora a necessidade de parar aqui agora no raciocínio, e eu quero te convidar para você avisar alguém sobre essa programação. Faça isso. Eu vou marcar aqui, vou dar a você 2 minutos marcado para você ligar para alguém agora e falar assim: sintoniza no canal 58. Alguns pegam no 57. Recebi uma ligação na sexta-feira de um pessoal. Eu nem sabia que tinha alcance até BH, algumas pessoas assistindo lá na região, dizendo que pegava no canal 57, não tinha nenhum conhecimento disso. Mas informe agora as pessoas que você conhece para sintonizar nesse canal agora. Você está ligado a essa pessoa, eu não estou, eu não conheço. Informe agora. Enquanto está me ouvindo, pode ir ligando. Informe agora para a pessoa sintonizar agora, porque essa pessoa vai ouvir o que você começou a ouvir e a vida vai ser mudada. Vai criar um fluxo, algo contínuo de crescimento. Eu conto com você agora e o Senhor vê você nessa preocupação com o outro em ouvir a verdade e a revelação. Informe agora, pelo menos 2 pessoas. Ligue agora a um amigo, conhecido, parente, mãe, pai, irmão, alguém que está passando necessidade. Informe sobre esta programação neste instante agora. Porque eu vou continuar trazendo revelação para você. O meu dever é trazer revelação para você. Revelação, são boas novas, é o Evangelho. E o Senhor estará trabalhando na sua vida. Enquanto você faz essa ligação rápido, objetivos, o Espírito Santo já vai trazer na sua mente aí as pessoas que você deve comunicar. Eu quero dizer para você que a Igreja Templo da Salvação está situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. Nós temos os nossos cultos na quinta, na sexta e no sábado, a partir das 19h30. Quinta, sexta e sábado, às 19h30. E também temos os nossos cultos
aos domingos, a partir das 19 horas. Eu, pastor Mestre Apolo, ministro todo domingo às 9 horas, trazendo um pouco mais de mistérios da parte do Senhor para a sua vida. Deus tem feito uma grande obra, as pessoas têm aprendido da palavra, nós, da Igreja Templo da Salvação, recebemos do Senhor o ministério de ensino de palavra, trabalhamos seriamente, com total responsabilidade, no ensino da palavra do Senhor. É uma marca nossa, é uma característica nossa. O Senhor tem nos levantado nessa cidade para voltar só a Escritura, somente a Escritura e a palavra do Senhor. E o Senhor tem nos honrado e eu aguardo você para nos visitar, para junto adorarmos ao Senhor. Quinta a sábado, às 19h30 ou ao domingo, às 19 horas, em qualquer dia que você for. Você vai nos ajudar, juntos vamos adorar o Senhor. E aquilo que precisamos, o Senhor nos abençoa. Passou-se 3 minutos, eu tenho certeza que você deve ter comunicado com alguém a respeito então do Evangelho. Eu comecei a te dizer e eu vou continuar te dizendo. Preste bem atenção. Nós estamos trabalhando a respeito do tema Uma Vida com Propósito. Uma vida com propósito, viver com propósito, viver com um desígnio, cumprir um chamado. Eu sempre vou estar repetindo alguns tópicos, porque repetição faz parte para o processo de aprendizado. Então é necessário eu ficar repetindo algumas coisas para que você possa lembrar e fazer feito, porque uma coisa não é conhecer muito, não é ouvir demais, de fato é viver. Então preste atenção. A vida com propósito, ela só pode ser manifestada com a presença de Deus. Isso é uma vida com propósito. Ela não pode ser manifestada sem a revelação das coisas do Senhor. E eu estava dizendo para você nesse instante, eu estava falando com você, que Deus, quando Ele age na sua vida, quando Ele trabalha na sua vida, Ele trabalha até impedindo você de prosperar. Para que você possa conhecer, saber, para que você possa entender que a sua dependência de Deus é essencial para cada área da sua vida. Pastor, você pode perguntar, mas por que Deus não permite eu ir bem numa determinada área, numa determinada causa? Porque se você fluir naquela causa, aquele fluxo de prosperidade, de saúde, de bênção, tudo dando certo, tem a tendência de cegar você na sua ligação com Deus através de Jesus. Então o Senhor faz o quê? Ele impede que algo na sua vida avance, prospere, para que você possa parar. Você tenta ir, você é esbarrado. Há um limite, há um extremo. É como se você não conseguisse avançar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. É o Senhor que permitiu você ir até um limite e coloca uma cercania à tua volta, de modo que você não passa daquilo. E você tem que parar no meio daquela situação e aí só sobra um recurso. Qual é? Você vai abaixar suas cabeças e falar, Deus. Vai abaixar sua cabeça e falar, Senhor, o que está acontecendo? Por que não consigo? O que eu desejo é algo bom e não flui. O que me falta nesse instante, o que Deus tem para você começa a ser revelado, transmitido. Deus começa a trazer no seu coração algumas atitudes suas que não têm agradado e Deus deseja o melhor para você a ponto que não permitiu você prosperar para que você voltasse ao primeiro amor. Entende isso? Você entende essas coisas? Está conseguindo entender por que algumas coisas na sua vida não dão certo? Você está conseguindo entender por que algumas coisas na sua vida não prosperam? Você está conseguindo entender por que tem coisas na sua vida que você fez todo o plano para ir adiante e não foi? É Deus agindo a seu favor e a seu respeito. Ele quer algo mais de você, além de você, do que os seus planos e os seus sonhos e projetos serem concretizados. Deus quer habitar com você, caminhar com você. Ele quer fazer os planos com você.
Ele quer que você dependa dele para criar os seus planos, para projetar algo para os seus filhos, para a sua família. Ele quer que você anseia pela vida de Cristo Jesus na tua vida. Ele não quer que você levanta e já sai da cama como um animal, sem nenhum respeito, sem nenhuma ligação, sem falar, Senhor, graças a Deus, mas um dia eu tenho. O Senhor quer algo além. Ainda que você trabalhe, se esforce, mas Ele quer que você dependa dEle, porque Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Jesus Cristo veio nesta terra para isso, para nos abrir um portal de bênção, de privilégio, de recompensa e de capacidade de viver em comunhão com o Senhor. Eu sei que eu estou dizendo agora para pessoas que precisam prosperar, que precisam ir adiante e não estava conseguindo, e isso eu estou te dando uma das respostas, e é uma das mais importantes. Termino esse primeiro bloco te falando. Nós vamos para o intervalo agora. Eu termino esse primeiro bloco te falando. Não tem vida próspera para você se Deus não estiver com você, porque você é escolhido do Senhor para manifestar o reino dele nesta terra. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Fica com essa palavra, faça as anotações e você tem a oportunidade de ligar para mais uma pessoa para sintonizar nessa programação. Queridos, eu tenho certeza que você que está me assistindo está pensando, graças a Deus, porque agora eu estou entendendo as coisas. Graças a Deus, porque agora as palavras que o pastor está dizendo estão fazendo sentido para mim. Você consegue agora compreender o porquê. E é prazeroso quando compreendemos o porquê. É prazeroso porque compreender o porquê faz você parar de sofrer na ansiedade. A falta de resposta às vezes te incomoda mais do que o feito que foi praticado. Não é assim? Quando acontece algo ruim na sua vida,
e você fica perguntando por quê, você nem se importa às vezes pelo que aconteceu, você quer saber por que aconteceu. Por que ele fez, por que ele falou, por que ela xingou, por que ela apontou, por quê? Você não para pensar na ação do que foi praticado, você quer saber por que foi praticado. Isso é a intenção do coração. Porque a intenção do coração para você e para Deus vale mais, muitas vezes mais, às vezes, do que as próprias ações do homem. O Senhor está trazendo uma mensagem para você, mostrando que Ele entende a intenção do seu coração. Este programa, Praticai a Verdade, não é um programa da Igreja Templo da Salvação. Isso é um programa nosso. É um programa que ele está sendo acompanhado por centenas de pessoas de todas as linhas religiosas. Graças a Deus, nós temos um público de pessoas que não vão na igreja. Nós temos um público de pessoas com um nível intelectual avançado, um público de pessoas que nem gostava de ouvir um pastor pregar. Nós temos um público de pessoas de igrejas batistas a pentecostais e tradicionais. Por quê? Em pouco tempo que nós voltamos para a televisão, 2 semanas, 1 semana, e já tem pessoas de todos os meios envolvidas com a programação. Porque a revelação que vem do Senhor, ela causa um impacto no coração dos homens e das mulheres, que são marcados pelo Espírito de Deus para realizar algo nesta terra. Então essa programação está alertando, tocando, despertando as pessoas para a voz do Senhor. É como o soar de um chofar, de uma trombeta. Quando o povo do Senhor tocava uma trombeta, os ouvidos de todo o povo identificavam aquele som e ele se levantava e se prontificava para a batalha, para levantar acampamento ou para uma reunião solene. E o que o Senhor tem nos transmitido aqui nessa programação, Praticai a Verdade, e eu sendo escolhido para levar a você uma revelação, para que o Senhor possa despertar os seus. Há um tempo de despertamento, de levantar dentre os mortos aquele que estava dentre os mortos, mas não estava morto. De despertar do sono aquele que estava como se dormia, mas de fato não descansava. E entender as coisas relacionadas ao mundo vindouro, divino e celestial. E viver diferente no plano desta terra. O entendimento e a vivência, há uma concordância. Há uma concordância, há um balanceamento, há uma harmonia das coisas. O Senhor tem transmitido isso para você. Você começa a perceber que as ações na sua vida criam outro fluxo. As ações na sua vida estão agora sendo direcionadas a outro foco, porque a compreensão de Deus e dos propósitos e das coisas do Senhor Jesus na sua vida faz com que você veja as coisas diferentes. Eu trabalhava isso ontem, eu trabalhava isso domingo na igreja. A compreensão do mundo espiritual faz com que você veja as coisas ao seu redor diferente. Aí a ação negativa de alguém próximo a você já não serve mais para causar a infelicidade em você, ainda que você fique triste. Uma coisa é ficar triste, outra coisa é viver infeliz. Não vou falar sobre isso.
Mas a ação de uma outra pessoa que antes causava infelicidade para você, agora é interpretada como uma capacidade, como uma oportunidade de você mostrar à pessoa e à sociedade onde você está que você já não é mais a mesma pessoa. Enquanto esta pessoa continua a mesma pessoa, mas você não. Porque quando chega a revelação do Senhor na nossa mente, você não mais conforma com as coisas que você vivia e fazia. É por isso que no domingo, após a ministração que nós trouxemos na igreja, um homem me procurou e disse: pastor, tem algumas semanas que eu estou vindo aqui aos domingos, ouvindo a pregação, e eu tinha vários relacionamentos. Eu envolvia com mulheres casadas, eu envolvia com mulheres de menores de idade. Eu estava com a minha vida totalmente voltada à lascívia, ao sexo, ao prazer, e num vício e numa imundícia tremenda. Quando eu começo a ouvir, quando o Senhor ministra sobre a vida com Deus, e eu vou ouvindo e ouvindo, eu nem percebo, mas aquilo que eu fazia eu já não estou fazendo mais. Algumas pessoas estão distanciando, outras eu estou cortando o relacionamento, e eu não sinto nenhum pesar nisso, porque a minha vida está tomando outra proporção. E ele me perguntava: o que é isso? E eu dizia: é isso? O que é isso? É isso. Ouvir as coisas de Deus a respeito da vida de Jesus, porque eu fico indignado quando alguém vem para criticar o Evangelho de Cristo. Você pode criticar, às vezes, alguns líderes espirituais. Você pode criticar, às vezes, algumas igrejas, mas o Cristo Jesus, o Filho de Deus, você não critica, porque nele não tem defeito e não tem erro. Você pode me criticar porque eu posso, tentando fazer o certo, acabar errando. Então a crítica sobre mim é aplausível e é aconselhável, sim, e até aceitável. Mas sobre a vida de Jesus e o ministério do Evangelho, não. Porque a aproximação de Deus é o distanciamento das coisas erradas. A aproximação do Evangelho de Jesus é o poder do Senhor que entra na tua existência e afasta você da maldade, do engano, do medo e de tudo quanto tem o poder de causar frustrações na sua vida. Tudo que tem o poder de arrancar você da luz ou de cegar você para não ver a luz. Quando você aproxima de Jesus, aí já é a luz que briga em prol da tua vida. Isso é muito sério. É por isso que o inimigo da sua alma não é sua irmã. O inimigo da sua alma não é seu marido. O inimigo da sua alma não é sua esposa. O inimigo da sua alma não é o seu patrão, não é o conhecido do trabalho. O inimigo da sua alma é Satanás. Ele luta para que você não não venha ouvir a palavra. Essa palavra que eu estou dizendo. Ele luta para que você não venha assistir essa programação. Outras ele permite, mas essa ele não gosta, porque é uma programação útil. E eu não estou aqui com vanglória. Eu não estou aqui isento de humildade. Eu sei que é uma programação, não é a única, mas é uma programação diferenciada. Eu vivo a minha vida para aprender das coisas espirituais. Eu recebi o chamado disso. O Senhor me entregou um dom, me entregou um ministério e eu zelo por ele. Você acha que eu venho passando na porta e falo assim: vou lhe trazer uma palavra no improviso? Como se fosse uma sorte? De jeito nenhum. Ele me entregou um dom e eu desenvolvo ele. O que depender de mim para desenvolver o dom, eu desenvolvo.
Então o inimigo ele luta para que você não tenha contato com as revelações de Deus, porque quando você tem um contato com a revelação quebra a barreira. Aqui é uma barreira da escravidão na sua mente. Você fica cego pelas suas vontades. Você fica viciado pelos seus desejos. Você fica sem conexão com Deus. Até quando você vai fazer as suas rezas ou suas orações, você faz com pressa. Isso é uma cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela é quebrada quando você para e diz, agora eu vou ouvir algo de Deus. Eu preciso de algo de Deus. E você depara com uma programação como essa. Então a barreira que está aqui, ela é despedaçada pela luz. Porque você está buscando agora o reino de Deus e a sua justiça com intensidade. E aí eu já não preciso nem mais falar com você para se esforçar de tamanha maneira, porque quando você se tira toda a sua vestimenta do seu eu e diz, Senhor, faça de mim algo novo. O próprio Espírito Santo, ele trabalha, quase que você não faz. Quando você faz muito e fica cansado e angustiado, é porque você está fazendo. E aí cansamos. Quando você faz muito e você perde as forças e perde o sono e perde o apetite e já não tem mais graça de nada, é porque você está realizando. Mas quando você convida o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para trabalhar em você, é como esse homem que me falava no domingo. Ele dizia, Apolo, eu não percebo, mas as pessoas que eu envolvia no ato errado se afastaram. Aquelas que não se afastaram, eu disse que eu não queria mais e elas concordaram, sem briga. Eu nunca pensei que seria tão fácil. Sabe por que é difícil mudar? Porque você tenta mudar sem Jesus. Deus está falando para você, filho meu, Deus dizendo para você, eu estou cansado de esperar. Você consegue imaginar Deus cansado de esperar? Deus impaciente? Deus olhando o relógio? Deus cansado de esperar. Esperar o quê? Você olhar para Ele e falar, Senhor, me ajuda. Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo me direcione. Eu quero aprender do Senhor, eu quero viver melhor. Eu quero cumprir o meu ministério. Deus está cansado, porque Ele está impaciente, querendo interagir com você na vida. Meu querido, os seus dias são poucos. O salmista Davi fala no Salmo 39, Senhor, me ensina a contar os meus dias. E aí ele foi contando que o homem vive até uns 70, 80, no máximo uns 90 anos, quem sabe? Davi já estava com 50, ele falou, gente, só falta 30 para me morrer, só falta 20, isso se viver até os 80 e 90. E aqueles que morrem com 40, com 45, com 50? E aqueles que morrem com 18, com 20? A tua vida ela é breve. É por isso que não vale a pena você desperdiçar essa brevidade da tua vida, esse tempo curto da tua existência, com aquilo que não é agradável. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E toda vez que você vive o que não é eterno, no tempo breve que você tem, que está sendo
julgado para a eternidade, porque as suas ações refletem na eternidade com Deus. Então, toda vez que no breve tempo que você tem, você vive de forma errada, sentimento errado, emoção errada, seguindo o caminho errado, vivendo sem fluxo com Deus, sem harmonia com o Espírito do Senhor, sem compreender a palavra, vivendo segundo os seus sonhos, os seus desejos, é você que cria, é você que faz, é você que decide, você não precisa de ninguém, você não depende de ninguém, nenhum líder para você é bom, a palavra que é falada não presta, a esposa não adianta, o marido foi uma atitude errada, os filhos é uma maldição. Toda vez que você vive de forma ilícita, no tempo que você tem, que é um tempo real, que diz respeito à eternidade, toda vez que nesse breve tempo você pratica o que não convém, há uma insatisfação, há um medo, há um temor, há um ódio, há uma raiva na tua vida. Porque o Espírito seu, que conhece sobre o Espírito de Deus, isso já é algo natural do ser humano, ele tem que dar um alerta para você. Como aquela dor de cabeça constante, sabe? Uma pulsação, como uma febre, que é um sinal que alguma coisa está irregular. Então o teu espírito começa a ficar inquieto dentro de você. O teu espírito não consegue ter paz e por ele não ter paz, você não sabe por quê, mas fica nervoso, fica nervosa, quer tomar remédio sem saber por quê, quer sair sem saber para ir para onde, quer sumir sem saber por que sumir, quer ficar distante sem saber por que quer ficar distante. É porque você está gastando o breve tempo que você tem de maneira ilícita, isso está contabilizando para a eternidade contra você são as coisas que você está fazendo em relação a você e aos outros, e o teu espírito não consegue aceitar. Então você tem pulsações negativas, aflito, ansiedade, come demais, chora demais, quer ficar sozinho, quer ficar saindo, quer prazer. Você está inquieto na tua alma, porque as suas ações não correspondem ao propósito de Deus para a sua vida. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Faz sentido isso? Eu estou conseguindo ser claro para você? Eu estou conseguindo transmitir o que Deus tem trabalhado na tua mente para falar para as pessoas? Eu espero que sim. Eu estou muito calmo aqui para transmitir algo de modo que você possa entender. Porque o que eu estou falando para você não é uma sabedoria minha. Isso vem da palavra de Deus. Sabe o evangelho que você não gosta? Sabe a Bíblia que você despreza? Sabe a mãe, ou seu pai, ou seu irmão, que às vezes você zomba dele? Ainda que alguns crentes são chatos mesmo, né? Vamos ser sinceros. Mas sabe aquela pessoa que você fala assim, é evangélico, é aparecido? Pois é, o que eu estou te dizendo é coisa a respeito dos evangelhos. Do evangélico, da Bíblia, de Jesus, que você despreza. Está parecendo que eu estou falando diferente porque eu estou falando de uma forma que o Senhor tem me dado sabedoria para falar. Isso não vem de mim, é dom do Senhor. Mas o que eu estou dizendo são coisas que está escrito no Evangelho. São coisas que Jesus viveu. O que eu estou falando para você são coisas que os apóstolos, que os profetas e que o Senhor Jesus manifestou nessa terra. Eu não estou inventando nada, não é teoria minha. É esse Evangelho que você despreza. É a igreja que você critica. O que eu estou te informando e que está clareando a sua mente é a palavra de Deus. Simplesmente eu estou falando de uma maneira que o Senhor me deu graça para ensinar e falar, para que todos possam entender, do mais velho ao mais novo. Essa é a palavra do Senhor. Espero que esteja fazendo sentido para você. Eu espero que esteja fazendo sentido para a sua vida. Eu vou entrar para o intervalo agora e eu quero que você anote as coisas. Eu peço você que me assiste, compra uma caderneta, uma agenda, anota as coisas que eu prego, que eu ensino, passa para outras pessoas e no último bloco eu vou terminar esta palavra, orar com você. E você ainda pode chamar alguém para assistir pelo menos o último bloco dessa programação. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto.
Eu estou com tanta vontade de expressar em profundidade aquilo que o Senhor tem, mas o nosso tempo acabou, está acabando o nosso tempo. No decorrer da semana, nós vamos trabalhando profundamente a respeito das coisas espirituais. Nós já tivemos a programação aqui, Praticar a Verdade, há 1 ano e meio atrás, e eu trabalhava de uma forma diferente, você lembra? Sentado na mesa, abrindo a Bíblia, explicando versículo por versículo, estudando o Evangelho de João inteiro. Agora, o Senhor me traz aqui para falar de uma palavra mais sólida, mais aprofundada, trazendo revelações dos mistérios de Deus de uma forma mais consistente. Porque Deus tem pressa, que você tenha pressa a encontrar com Ele. É por isso que eu digo para você que está acompanhando agora, você que está assistindo agora, as palavras que são ensinadas aqui, o que é transmitido para você aqui, não pode ser algo que você escuta e diz, não, que bacana, que interessante, o pastor falou algo até bom. Não pode ser assim, não pode ser desse modo. Você tem que ficar com isso no seu coração. É por isso que esse programa já vai de 11 até meia-noite, para quando você parar e deitar, você ir pensando nas coisas. E o Espírito Santo vai te ajudando a conectar os pontos, os meios e os fins. E você vai começar a ver e perceber as ações diferentes. Interpretar os modos, interpretar as coisas, as palavras e os gestos e até o silêncio, de uma maneira agradável. Eu quero que você faça valer a pena essa programação na sua casa. Porque Deus quer que você faça valer a pena a sua existência. Os seus dias são poucos, mas com esses poucos você pode impactar uma geração. A sua vida não tem propósito porque às vezes, e de fato é isso, você não depende daquele que te criou. Você não depende daquele que te formou. Se você é dependente dos seus pais da terra, do seu pai, da sua mãe, que através da união dos dois, pelo Espírito do Senhor, gerou você, o que dizer a respeito daquilo que todas as coisas criou por meio de Cristo Jesus? Você pode ser intelectual, você pode ter dinheiro, você pode ter recurso, mas a verdade é, você é dependente de Deus e de outras pessoas. Eu falava sobre isso na programação passada, que às vezes tem até pessoas que não são tão boas quanto você em uma determinada área, mas isso não torna você independente delas, porque em outras você depende. Você não sabe tudo, você não conhece tudo, você não resolve tudo. Você não percebe isso? Você não percebe essas coisas? Mas então por que percebe e a humildade não está no seu coração e o quebrantamento não vem de você? Por que percebe ainda a arrogância continua na tua alma? Continua resolvendo as coisas na ignorância? A sua autoridade não lhe dá o direito de esmagar aquela pessoa que por esse tempo ou momento depende de você. Se você age assim, você está desprezando os princípios de Deus e até aquilo que o Senhor te entregou. Você está mostrando para Deus que você não é a pessoa ideal para ocupar o cargo, a liderança, a família, o estado de respeito. Quer uma vida de propósito? Quer uma vida com propósito? Quer significado nessa existência? Tenha no seu coração o desejo de doar, de servir, de ser útil. Quer que a tua existência siga um caminho agradável ao Senhor? Ande com Deus.
Levante e dependa do Senhor antes de tomar um café. Agradeça a Ele pela noite que passou em sono. Quer cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Então pergunte a Ele, porque é Ele que tem para a sua vida algo destinado, programado, separado para você realizar. Quer parar de viver a vida como qualquer outra pessoa? De fazer o que todo mundo está fazendo? De possuir o que todas as pessoas estão possuindo? De concordar com todas as pessoas, com a mídia, com a televisão, com aquilo que é falado? Quer ser um diferencial? Busque de Deus, aquele que é conhecedor de todas as coisas, porque a mente dele é muito maior do que a sua. Ele é Deus, é Criador. O respeite. Você sabe que você tem a capacidade de ter a natureza divina, diz a Bíblia? Você pode sentir como Deus. Sabia? Quando as suas ações coagem em prol do reino, o Senhor começa a ter você como parceiro para trabalhar juntos num só Espírito. É por isso que tem o Espírito Santo. Faz sentido para você? Sua mente se abre quando você escuta eu te dizendo isso da parte do Senhor? Então, a partir de hoje, viva diferente. Essa programação tem o objetivo de trazer para você revelação das coisas do Senhor. E aqui eu encerro minhas palavras. Sinto que já acabou. Não preciso dizer mais nada. Você precisa alimentar do que eu disse. Eu convido você para a gente orar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Convide as pessoas da sua casa. Qual foi a última vez que você chamou a sua família para fazer uma oração? Falo especialmente com você agora que é homem que está me ouvindo. Convide agora a sua família, tua esposa, teus filhos. Convide todos na casa agora para parar. Desliga o telefone, para com a internet. Um filme. Concentra agora diante dessa televisão. Vamos orar junto. É por falta dessas coisas na sua casa que a vida dentro da sua casa e fora está um inferno, porque Deus não habita aí dentro. Na sua casa tem altar de um santo na parede, outro santo em outro, uma imagem de outra, o pastor que para você é Deus, quartos para viver de qualquer maneira, comida sem limite, mas não tem um altar de oração. É por isso que as coisas na sua vida não fluem. Eu te convoco agora a convocar a tua família para orar a Deus. Vocês podem dar as mãos agora onde estiver na sala, quarto, só você, a esposa e os filhos. Se ajoelha ou fica em pé, dá as mãos. E nós vamos orar. Eu sei que Deus já está trabalhando. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra que nos transforma e nos muda. Pai, muito obrigado pelo teu evangelho, pela vida de Jesus que já foi manifestada nesta terra e continua sendo manifestada pela ação do Espírito Santo em nós. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem nos abrido o entendimento e nós possamos entender a tua vontade e manifestá-la neste mundo. Estou orando agora com centenas e centenas de pessoas. Marido e mulher estão orando juntos agora. Os filhos estão orando juntos agora. A família de verdade está unida agora em oração. O homem, a mulher e os filhos. Isso é uma família. E juntos agora oramos ao Senhor, dizendo: somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor, Jesus. Precisamos da tua iluminação, da tua graça e do teu perdão. Nós decidimos que não podemos nem decidir se o Senhor
não estiver conosco. Nós escolhemos escolher aquilo que o Senhor nos direcionar. Nós abrimos mão das nossas vontades para que a tua vontade seja feita em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino sobre esta casa, sobre esta família que ora agora, sobre este homem que está com a cabeça curvada e reconhecendo que o que fez é mal, e o Senhor que sonda o coração sabe agora que esta pessoa provém do Senhor. Perdoa os pecados, tira o inimigo da acusação. Eu apresento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que ora agora comigo. É um momento devocional, de intimidade com o Senhor. Encerrando agora o dia, se aproximando à meia-noite, entrando numa nova esperança, num novo dia pela madrugada. Nós concluímos as nossas tarefas, orando a Deus em nome de Jesus. Orando a Deus em nome de Jesus. Entregamos ao Senhor o filho rebelde, viciado, casamento quase que destruído, o coração cheio de ódio. Entregamos ao Senhor agora esta pessoa dependente de remédios, para que o Senhor possa libertar. O Senhor me ungiu para levar a palavra aos pobres de espírito e aos que estão cativos. E em nome de Jesus eu oro agora, Pai. Eu repreendo agora o poder maligno e das trevas sobre esta família. Eu repreendo agora o poder satânico, a obra de feitiçaria, ao contrário, que foi feita contra este casal, contra esta vida, essa doença que está alojada no corpo dessa pessoa, que a medicina não encontra uma causa, porque é espiritual. Essa dor, esse tumor, esse nódulo, essa infecção, essa dor constante na cabeça, como uma ação maligna, eu repreendo agora em nome de Jesus na tua vida. A maldição e a obra de inveja contra você. Você agora que está orando comigo e que está dependendo de Deus, que é dependente do Senhor Jesus. O teu corpo não é templo de demônio e nem habitação do maligno. O teu corpo é templo do Espírito Santo, diz o Senhor. E o Senhor agora expulsa o mal. E você sente e recebe de Deus o Espírito Consolador. Eu repreendo a maldade, a morte, o suicídio, a dependência de remédios, a falta de propósito, porque a palavra já foi pregada e ela não volta vazia. Eu não posso concordar, Senhor, que esta pessoa ouviu a mensagem e vai continuar a mesma pessoa. Eu não posso aceitar. É por isso que eu oro. Porque ainda que o Senhor deseje e ainda que essa pessoa quer, é meu dever interceder como ministro do Evangelho e como sacerdote do povo. Em nome de Jesus, apresento ao Senhor estas vidas, esta comunidade, esta cidade, para que o teu Espírito Santo sopre e os escolhidos se desperte, se levante dentre os mortos e o Senhor possa esclarecer. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode respirar fundo ao Senhor agora? Fazer assim como graça ao Senhor. O Evangelho de Jesus, ele tem esse poder, esse efeito gracioso. É como o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ele existe e é manifestado entre nós. Amados, ouça-me agora, eu tenho 3 minutos para terminar essa programação.
E eu digo para você, essa programação é uma programação útil, verdadeira, não mentirosa, não pretensiosa em enganar você, nem trazer ou chamar você para a igreja Tempo da Salvação. Não trabalho com isso, não tenho preocupação com isso. O meu dever é anunciar o Evangelho, é a verdade de uma forma diferenciada, porque o Senhor me chamou para isso. Trabalho na área de ensino e manifesto o reino através da mensagem do Senhor. Porém, eu te digo, eu não estou aqui porque sou assalariado da televisão. Pelo contrário, nós temos uma dívida aqui e um compromisso. Pela fé eu vim aqui anunciar para você essa palavra gostosa de ouvir, fácil de entender, com a ajuda do Espírito Santo para você praticar. Mas nós precisamos da tua colaboração. Nós precisamos da tua ajuda para manter esta programação. Eu tenho que acertar, eu tenho uma responsabilidade. Você não é obrigado a nada, mas a sua contribuição vai ajudar com que as pessoas continuem ouvindo a verdade e seja transformada pelo poder do nome de Jesus. E Deus, que está vendo você contribuindo, Ele abençoa a tua vida, porque Ele sabe que você preocupa com as coisas dele e Ele, o Senhor, preocupa com as tuas necessidades. Você entende? O seu dinheiro não compra a bênção, o seu dinheiro não compra o milagre e jamais a graça, mas é uma maneira de você adorar e servir ao Senhor, que lhe dá saúde, paz, que te livra de tantas coisas. É uma forma de gratidão. E essa programação é uma oportunidade de você depositar tua oferta ao Senhor ou os teus dízimos, se você não congrega ou se congrega e às vezes percebe que não há nem tamanha necessidade de ter uma oferta, um dízimo onde você está. Anote aí, passa na tela do seu visor, vai passar na tela do seu visor a conta, a agência, operação, para você estar fazendo depósito. Passa aí na tela, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. Você pode fazer um depósito, uma oferta, uma casa lotérica mais próxima. Essa é uma conta da Caixa Econômica Federal, no nome Templo da Salvação, para nós continuarmos essa programação. E eu tenho convicção que Deus já está trabalhando na sua mente para fazer um depósito, para depositar o teu dízimo ou a tua oferta, para que esta programação continue no ar, levando às pessoas o Evangelho de Jesus. Amém? Conto com a sua colaboração e Deus há de te abençoar. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Tempo da Salvação. Um abraço carinhoso pela sua audiência, por você estar nos assistindo, e até a próxima programação, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,